Olá, você está ouvindo Espiadinha, o podcast que tem 70 câmeras, o Brasil está vendo. Eu sou Atlas e hoje vamos estar comentando sobre a Fazenda 17, que tivemos a eliminação do Will. Vamos estar comentando também várias brigas, tivemos até ameaça de expulsão, vamos estar comentando sobre isso e muito mais. Então se você não quer perder nada da Fazenda 17, se inscreva no Espiadinha, seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez, que a gente está comentando todos os dias. Se você está nos ouvindo no YouTube tradicional, só você arrastar para o lado direito, o botão aqui dos comentários, aqui embaixo. Se você arrastar para o lado direito, vai aparecer a opção do YouTube Music. Lá você pode ouvir o nosso podcast em segundo plano, sem precisar ficar olhando para a tela. E o último aviso é que a gente ainda está concorrendo ao prêmio MPB. A gente está faltando 2 dias para acabar a votação, então se você não deu o seu voto, é um voto por pessoa, é rapidinho, é só você clicar no primeiro link aqui da descrição. Logo em seguida, clicar em entrar com o Google, concluir o cadastro, e aí sim você clica na categoria Cinema e TV e vota no Espiadinha Podcast, que isso ajuda demais a gente. E também compartilhe o link também do podcast, também mande para aquela pessoa que também está assistindo a Fazenda, mande para a pessoa também não perder nada da Fazenda 17. Mas agora sim, vamos começar falando sobre, antes de eu começar a ficar indignado aqui com a eliminação do Will, porque eu estou indignado com isso, vamos falar dos acontecimentos do dia. Vamos começar que durante a madrugada a gente teve alguns momentos marcantes. Tivemos a Ioná, que disse que o Toninho ameaçou com o trato dos animais. Ela disse assim: se me botar no lugar ruim, eu não faço. E você pega a punição. Se vier comigo, com ranço, vai se lascar, porque vai pegar a punição todo dia. Não vou lascar minhas costas, porque um fazendeiro pega trato para se vingar de mim, não. Não venha. Me ameaçou, viu? Passei ali e o Toninho falou: me aguarde. E o outro lá, o coach do fazendeiro, o Dudu, o cara não sabe nem administrar. Vergonha precisar de alguém pra dar ordem em você. Ganha o chapéu e o outro que tem que administrar por ele. A Ioná tava indignada, porque o Dudu tava lá em cima da cabeça lá do Toninho, lá dando ideia pro Toninho. E como o Toninho ele é um planta e não sabe o que fazer, então tava ali auxiliando, né? O Dudu estava auxiliando, o Dudu estava auxiliando o Toninho. E continuou ali, a Ioná ainda continuou ainda falando mal, falou assim: quem usa a fazenda para fazer mal para os outros, está fazendo mal para os animais. Vou já ali caçar uma confusão com o fazendeiro, para saber se ele vai me botar mesmo. Aí, né, a Ioná falou que ia lá causar com o fazendeiro, e ela foi lá e causou. Ela saiu do quarto, ela tava lá conversando lá no quarto, lá, saiu do quarto, ficou na porta do quarto, e começou a falar alto daí, ali com o Toninho e com o Dudu. Falou assim: bota, coach de fazendeiro, botou o coach porque não sabe administrar. Ridículo. Se me botar em coisa ruim, vai ter punição. Não sou moleque igual esse moleque perto de ti, não. E o Toninho falou assim: mas quero que ela faça punição mesmo, que vai tudo direto para ela. Aí voltou pro quarto, né, ainda resmungando a Ioná. E também a Ioná, gente, teve um momento ali que ela pegou um pão ali, ela jogou farelo de pão em cima da cama da Sayuri. A Sayuri limpou a cama, falou assim: daí, quando a Sayuri foi deitar, né, e viu cheio de farelo ali, ela limpou, ela começou a falar assim: vão desperdiçar comida, Ioná? Depois ficar falando: tô passando fome. Junta pão por pão e come. Que vergonha, Ioná. Tá estocando pão para jogar aqui? Que feiura, que pataquada, que vergonha, Ioná. Para quem passava fome nessa casa, boa noite, Ioná. Amanhã aguardaremos mais pães ou panela suja. Fique à vontade. E assim se encerra a madrugada. Logo pelo período da manhã, né, a gente tem a delegação do fazendeiro. E o fazendeiro decidiu fazer o seguinte: colocou vaca e búfala, Creu e Wallace, cavalo, Mesquita, mini cabras, Keitin, ovelhas, Chia, porcos, Sayori, aves, Baria, hortas e plantas, Dudu, lixo, Will e câmera trato, a Michelle. E quando a Maria, gente, foi fazer as aves, teve um momento ali que ela precisava da mangueira, mas a Carol, ela enrolou a mangueira de uma tal forma ali que ela parecia um origami. Ela fez ali um desenho ali com a mangueira. E daí a Maria não estava conseguindo tirar a mangueira, teve que pedir ajuda pro Matheus. O Matheus desceu lá irritado. Falou assim: nossa, mano, não consegue enrolar um bagulho. Na moral, Carol enrolou tudo errado, velho. Não consegue enrolar um bagulho. Dá para desenrolar, mas vai ter que ficar puxando. Olha isso aqui. E o Toninho ali assistindo, aí falou assim: deu um nó, né? Meu Deus. O Matheus respondendo:
vai ter que ficar puxando o bagulho, o bagulho todo, a ponta tá lá na casa do caralho. Até vir a ponta. E assim, o Matheus estava irritadíssimo com a situação, ele ficou muito irritado. E, de certo modo, eu consigo entender o motivo dessa irritação. Gente, o que fizeram ali com a mangueira ali é um negócio de maluco, tá? Os três ali puxando a mangueira e daí não acabando de puxar a mangueira porque tinha nó. O que a Carol fez ali é espetacular, tá? E seguindo, a gente teve uma discussão ali na cozinha entre o Will e o Creu. E o Creu falou assim: chegou agora, esquece a Michelle. E o Will respondeu, né? Porque sabia que era para ele. Falou assim: 3 dias sem comer porque Michelle não fez. Não tinha almoço na mesa, né? Jogando ali uma indireta ali pro Creu, né? Que, né, dando a entender que o Creu não faz nada, que o Creu isso, que o Creu fica esperando a comida ser feita. E o Creu, gente, ele tava hoje no 220. Ele tava lá bravíssimo. Ele falou assim: Ô filho, você é uma merda, não sabe nem falar. E o Will falou assim: eu não sei falar. E o Creu respondendo: como você não dá nem para conversar, irmão? Você é uma piada, um garoto, um moleque, sabe nem conversar? Daí o Will questionou, falou assim: isso é conversa? Isso é conversar? E o Creu respondendo: vai lá fazer suas comédias igual você faz, você é um comédia. Logo depois, a gente já tem já outra discussão já da Rai e do Creu. Por causa de uma razão, gente. Tinha um potinho ali em cima. Tinha um potinho de arroz. Só que este arroz estava podre. O pessoal começou a sentir um cheiro forte do arroz. E o Creu foi o primeiro a ver este potinho e deixou esse potinho em cima da mesa. Deixou ali em cima ali, porque diz o Creu, que ele deixou ali em cima ali, porque vai que é de alguém, mas gente, tava podre, tava estragado. Tava estragado, como assim vai ser de alguém? Eu entendo a preocupação, porque ali dentro da fazenda ali, qualquer coisinha, qualquer mínima coisa que você mexe, é um caos, é uma briga. Mas assim, é um negócio estragado, né? Não tem como. Aí a Rai pegou o pote e jogou ali no lixo, né? O arroz ali, né? E daí começou a lavar também a vasilha que tava o arroz. E daí começou a reclamar, falou assim: sabe, nem jogar um arroz fora, a mão vai quebrar. E o Creu, sabendo que era para ele, falou: ah, vai, você não é nada para mim, minha filha. Sabe nem falar. E a Rai falou assim: e você? É a mesma coisa que nada? E começou a discussão entre eles. E o Creu falou o seguinte pra Rai: já é a segunda vez que tu vem falar que eu não sou homem. É a segunda vez, você que é uma menina, uma garota. Porque a Rai começou a falar assim: você não é homem, você não é homem. E a Rai respondeu: eu sou uma garota mesmo, 28 anos. E o Creu mandando ela cuidar dos filhos dela. E o Will daí se intrometeu na briga, daí falou assim: olha quem tá falando. Quem é você para falar do filho dela? Por que tá falando do filho dela? E o Creu daí levantou da mesa ali pra peitar o Will. Daí o Creu ficou falando assim: quem é você, mano? O Creu não tendo muito para onde correr nessa discussão, ele acabou falando quando a Carol passou ali no meio ali da treta. Passou ali no meio, daí o Creu pegou a Carol ali pra continuar a treta com o Will. Daí falou assim: olha o bico do peito dela. Quem falou? Olha o bico do peito dela. Você não respeita a mulher, que é aquela história lá que o Will falou do bico, do peito, da Carol, isso, aquilo. Daí o Will falou assim: eu tô falando de você. E o Creu falou assim: eu respeito vocês. Quem me xingou na hora de dormir? Quem me xingou? E a Rai dizendo que ele é um mentiroso, e o Creu respondendo: você não é nada para mim, só é namorada de um cantor famoso, nada, você não é nada. E a Rai dizendo: e quem é você? E você, seu agressor, agressivo? E o Creu, gente, deu uma ameaçada ali no Yu. Falou assim: lá fora você não fala comigo. Lá fora é homem com homem. Com mulher eu não discuto. E o Yu daí começou a falar assim: tá ameaçando? Tá ameaçando? E o Creu respondendo: vamos lá fora, você é um merda, vai catar lixo. E o Will respondendo: 50 anos nas costas, se respeita, rapaz. Ah, se tivesse solteiro desejando mulher aqui dentro, bundão. E a Rai também entrou ali na briga ali, falou assim: você é um merda do caralho. E o Creu falou assim: você é um lixo de mulher, um lixo, não aguento sua voz. Nessa discussão toda do Creu com a Rai, o Creu ele acabou acusando a Rai de racista. Falou o seguinte: puxa a tua ficha e puxa a minha. Veio aqui para limpar a imagem, só caga a imagem. Racista do caralho, racista do caralho. Você vai ver, vou te mostrar lá fora.
você vai ver o processo que eu vou te meter lá fora, você vai ver racista, chamando a Rai de racista. Guarda isso, guarda essa informação aí que mais pra frente a gente vai falar sobre uma fala da Rai, depois em relação a essa discussão. E, gente, como a Carol tava passando ali no meio ali da discussão ali, ela viu que ela foi envolvida naquela discussão, começou também a tretar. E a Carol e Sayori começaram uma briga com o Will. Que a Carol falou assim, você disse que nunca triscou, fez assim no meu sovaco. E o Will daí falou assim, eu já te xinguei de alguma coisa? Não, porque eu tenho educação e respeito, coisa que gente aqui não tem. Nunca te xinguei, meu amor. E o Creu, entrando na discussão, falou assim, tem o caralho, já xingou a Sayori. E o Will ali falando que tem respeito, tem educação, e eles não. A Carol daí começou a chamar ele de mentiroso. E a Sayori falou assim, falou da minha calcinha, tem respeito por ninguém, Will? Isso é respeito? E o Will ali perguntou assim, xinguei do quê? A Carol respondendo, falar que nunca xingou, isso é otário. É um otário, um moleque. Enquanto isso, gente, o Will e o Creu ainda continuam ali tretando e o Creu ainda continuou ameaçando o Will. Falou assim, tu é um moleque pra mim, moleque. Entra no rio pra tu ver, cruza comigo na rua pra tu ver. E o Will perguntou, vai fazer o quê? E o Creu continuou, cruza comigo no rio? Vai no RJ, cruza comigo? E o Will perguntando, né, tá me ameaçando? Tá me ameaçando? E o Creu daí falou assim, aceita como você quiser. Cruza comigo, seu moleque. Com você eu brinco. Com gente igual você eu brinco. E deu uma apaziguada daí da treta. Deu uma apaziguada, mas foi uma apaziguada muito pouca, tá? Muito pouca. Que em um momento, a Rai, ela foi explicar ali pra Martina ali sobre a briga ali com o Creu. Daí explicou, daí que era por causa do arroz estragado. Que a Rai falou assim, fica com infecção intestinal, morre aqui por causa de arroz estragado, sem nem saber. Ele não presta nem pra... Aí falou pro Chia, o arroz tá estragado, eu não vou jogar no lixo o arroz dos outros. Botou na tigela, acabou de limpar a tigela. Aí me estressou, porque eu jogo um monte de comida fora, eu limpo a geladeira, eu faço um monte de coisa para todo mundo. Gente, nessa discussão aí, eu tenho que falar bem a verdade que a Rai, ela tá certa. A Rai, pra mim, ela tá corretíssima nisso. Porra, tu vê um arroz estragado, tu vê um negócio cheirando mal. Independente de quem seja, ninguém vai comer isso. Quem vai comer o bagulho estragado? Joga. É muito mais fácil do que pegar uma tigela limpa pra sujar de novo. É muito mais simples. É só você jogar. E eu acho que a Rai, ela tava certa nessa discussão. E eu acho que o Creu, ele errou nisso. E voltando para a mesma treta do Creu e do Will, o Creu daí começou a debochar, olhando para Rai, e falou assim: olha meu Wi-Fi, apontando para a canela dele. E daí, né, dando uma indiretinha de tornozeleira eletrônica que a Rai já utilizou, já por ter sido presa, por prisão domiciliar, e daí a tornozeleira eletrônica. Então, assim, o Creu deu uma debochada ali gigantesca. E o Creu voltou a ameaçar o Will. Falou assim: escuta uma coisa, se eu te encontro na rua, você não ia falar nem metade do que você está falando. A metade do que você está falando. E o Will respondeu: mas eu não ia nem falar com você. E o Creu, lógico, você é um lixo de pessoa, cuzão, você é um moleque pra mim. Entra no rio pra tu ver, cruza comigo na rua pra tu ver. E depois da briga, o Will, ele foi ali desabafar sobre a treta. Falou assim, ele, o Creu, falando que vai me pegar lá fora, você acha que eu tenho medo? Não posso ir no rio porque ele manda no rio. E tava falando pra Rai, vai cuidar do seu filho. Que cara idiota. Aí a Martina relembrou uma situação, relembrou que a filha falou o seguinte: a filha no hospital, recém-nascida, né? Porque o Creu, antes de entrar na fazenda, ele teve uma filha 1 ou 2 meses antes. Foi algo assim, foi. Então é meio incoerente, né? É meio incoerente ele falar isso daí sobre a Rai. Mas tudo bem, né? Daí a Rai falou assim: meu filho tá saudável, com escola, com babá, com vó, com padrasto. Tá tudo bem na minha casa. Mas assim, ainda era meio-dia e teve mais treta. Teve mais discussão. E desta vez a discussão foi entre Martina e Tamires, que começaram a discutir também. Começou a discussão entre as duas, a Martina, as duas ali se alfinetando. Até que um momento a Martina falou assim: ganha a prova, fofão, belíssima. Né? Porque a Tamires começou a falar assim: é, você tem medo de ir pra roça, você foge da roça, isso, aquilo.
E daí a Martinha falou, ganha a prova então pra me colocar. Aí a Tamires começou a dançar ali, começou a jogar o cabelo de um lado pro outro. E daí falou assim, belíssima querida, sem nenhuma plástica, tá belíssima como sempre. Você sempre cafona mostrando a bunda. Falar com a boca e com a bunda é a mesma coisa, porque só sai bosta. E a Tamires falou assim, olha a inveja delas, olha a inveja. A minha bunda causa inveja mesmo dela, gente. E a Riley respondeu, falou assim, super inveja, olha, olhos de avião, vai explodir os olhos de avião. E a Martina falou assim, é só isso daí que você tem para oferecer. E a Tamires respondeu, é só isso que elas falam, do meu corpo. A ficha suja só fala isso, né, dando, né, falando sobre a Rai. Isso daí a Tamires dizendo sobre a Rai. E a Tamires falando pra Martina, já vai encontrar um Nizam. E a Martinha falou assim, ganha a prova em bota, então. E a Tamires respondendo, não precisa, já você vai estar. E a Martinha gritando, ganha a prova. E daí começou essa discussão entre as duas. Começou ali, e a Tamires ali dançando, cantando assim, já. E a Martinha respondendo, tá se achando a mais, além do Brasil, além do Brasil. Aí começou a falar que tava sentindo vergonha alheia, entre ela. E aí, gente, em um momento, a Tamires chega perto da Martina e começa a bater palma. Começa a bater palma. E a Martina, ela se levanta da cadeira e vai em direção à Martina, também batendo palma, mas vai batendo palma bem mais perto do rosto da Tamires. Daí a Tamires, no intuito ali, ela pega o braço, segura o braço. Ela segura o braço da Martina, daí a Martina começa a gritar, não me segura, é agressão, você tá me tocando, não me toca, não me toca. E a Martinha e a Tamires ali tentando argumentar, falando assim, eu não toquei em você, eu não te agredi, eu jamais te agredi, eu só segurei só seu braço, só pra você não bater na minha cara, isso, aquilo. Aí o Will começou a gritar, produção. E as duas ali, gente, peitando, uma de frente com o outro. E a Tamires falou assim, você cuspiu em mim. Daí falando, a Martinha daí falou assim, eu não cuspi em você. E se quiser, eu cuspo de novo em você. Até que, quando entra o segurança, antes de entrar o segurança, a Martina dá um guspe mesmo na cara da Tamires. E o guspe fica aqui na bochecha, dá pra ver o guspe da. Se você pegar o VT, dá pra ver nitidamente o guspe ali na bochecha ali. E a Tamires falou assim: gospe de novo, gospe. É só isso que você sabe fazer, guspi. Entrou o segurança ali da Record ali, separou as duas ali no meio ali, separou ali a treta, e assim se encerra essa treta. Quando se encerra essa treta, a Tamires, ela foi meio que influenciada entre o Dudu, o Fabiano e Matheus para ela ir reclamar no closet que sofreu agressão. Assim como a Martina também foi. A Martina também foi no closet também reclamar, dizendo que foi agredida. Então a Martina, ela realmente foi lá pro closet lá reclamar, falando que sofreu agressão, né? Porque assim, querendo ou não, tocou na pessoa, né? Tocou na pessoa, segurou o braço da pessoa. Foi algo que meio que pareceu, né? Que relembra a Raquel Sherazade sendo expulsa. Então, assim, segurar o braço de alguém, assim, nessa fazenda, nesta edição, não vai dar expulsão. É óbvio que não ia dar expulsão, né? Mas as duas ali foram reclamar ali no close ali, que ambas foram agredidas. E depois, gente, essas cenas aí, essas cenas de Guspe, das duas ali tretando e tal, não mostrou no Record Plus. Não mostrou. Mostrou apenas na edição. E a gente só soube só desta cena só no Record Plus quando era uma falando sobre isso. Por exemplo, a Martina falando que foi lá pedir a expulsão da Tamires, né? Que tá daí explicando aí a situação. Então, no Record Plus não passou essa treta, mas a edição eu acho que passou completo. Pelo menos eu senti que não teve corte. Também tivemos uma discussão logo em seguida, gente. Olha, olha quanta briga simultânea. A gente teve uma discussão de novo do Will e Sayori. De novo começaram a tretar. Que o Will falou assim, namorando e respondendo meus stories. E a Sayori falou assim, amante da Rai, fala do Creu, mas fica vendo ela se trocando de roupa com fio dental, apaixonadinho. E o Will começou a falar assim, eu respeito as mulheres? Essa é a diferença. E a Sayori respondendo, né? Você desrespeita o meu tempo inteiro, não respeita nada, meu. E o Will respondendo, eu não respeito mulheres, não. Até que o Will e Rai saem da sede, mas a Sayori vai atrás. A Sayori vai lá atrás, lá tretar.
E daí falou assim, olha, Carol, vai lá atrás. Olha ele indo lá atrás, olha. E daí o Will falou assim, sou mordomo, mas não vou chamar ninguém do que o Creu chamou. Vai passar o fio dental nos dentes. E daí a Rai puxando o Will, falou assim, vamos embora, deixa quieto. E a Carol falou assim, foi pouco que o Creu fez. Tinha que ter feito mais. E a Sayori falou assim, olha o casal, chega a ser engraçado. Ela anda e ele vai atrás. Aí vai os dois. Até que na área externa, gente, piorou a situação. Porque daí começa uma discussão da Rai e o Will contra o Creu. Que a Rai começou a falar assim, é falso, andava comigo e falava nas minhas costas, é falso. Isso daí ela citando o Creu. Daí o Creu, sabendo que era pra ele, respondeu, vai ver a ficha limpa dessa, vai ver a ficha dessa mulher? Brasil vai ver a ficha dessa mulher? E a Rai dizendo, ué, todo mundo já sabe, eu falei no primeiro dia, amor. E o Creu respondeu, esse aqui nem ficha tem, esse merda nem ficha tem. E o Will falou assim, ficha onde? Ficha o quê? Qual é a sua ficha? Ninguém sabe qual é o seu nome. E a Rai, o Will respondeu, a Rai falou assim, andou 30 dias comigo e agora quer fazer VT. E o Will também falando também do Creu, falou assim, ninguém sabe o nome dele aqui dentro. E os ânimos deram uma acalmada. Aí no finalzinho da tarde, no início da noite, o Will e Rai ali ficaram criticando o Creu sobre tudo que aconteceu. O Will dizendo, ele veio para cima de mim, lixo de mulher, né? Repetindo o que o Creu tinha dito. Isso porque tá filmado. Imagina sem filmar o que ele não faz. E a Rai disse, ele ficou puto no dia que falou, eu sou negro é uma fala agressiva. Mas eu falei, você já foi agressivo. E ele, tá vendo? Quando eu falei, ele foi agressivo comigo, tem que concordar. Senão ele é agressivo com as pessoas. Eu falei, pode ser agressivo, tem problema não. Só mostra quem você é. E o Yuf daí começou a falar assim, ele fica nervoso. E a Rai respondendo. Ele tava tremendo aqui, porque não falou comigo quando estava sendo meu amigo por 30 dias. Conheceu minha vida toda para jogar na minha cara. Não tenho nada para esconder. Vim com a cara tapa. E lembra daquele momento lá que o Creu ele fala que a Rai foi racista com ele? Então, a Rai ela meio que falou sobre isso. Falou o seguinte: quando eu briguei com a Carol, ele se manifestou aqui dentro. Eu falei, você é falso e mentiroso. Tava me chamando de amiga, vizinha, tava me botando como racista. Que amigo você é? Por que não chegou e conversou comigo? Se eu sou racista, como te boto no meu pódio? Como fico 30 dias vivendo com você? Não faz isso comigo não. Eu adorava ele, amiga. Caiu no meu conceito. Fiquei triste, de verdade, muito triste. Nunca fui racista, homofóbica, nada. Minha avó separou do meu avô e ela casou com meu avô emprestado. Ele sempre foi negão, sabe? Desde pequena, sempre me respeitou. Nunca tive problema nenhum. Sempre fui criado assim. E esses foram os acontecimentos do dia. Foi briga atrás de briga, foi treta atrás de treta, né? Juntou uma treta com a outra, assim, maravilhoso. Maravilhoso essas tretas, gente. Ainda mais, ainda quando tem gusparada, quando tem quase expulsão, quando tem tudo. E falando na quase expulsão, a Galisteu no programa, ela mostrou o que aconteceu entre a Martina e a Tamires, e a Galisteu disse o seguinte, como a gente pode ver na discussão, a Tamires se aproximou da Martina para provocar. Com isso, a Martina se levantou batendo palmas também. A Tamires segurou as mãos dela, achando que talvez fosse agredida, o que não aconteceu. Nesse caso, não teve quebra das regras do nosso jogo. E assim, gente, já aconteceu já coisa tão pior já, então é claro que não ia ter expulsão, né? Óbvio que não ia ter expulsão. E vamos para o discurso da Galisteu. A Galisteu começou o discurso dizendo o seguinte: sempre que o peão desce para minha varanda, eu costumo dizer algo que cabe bem para os três. Vocês entraram para se jogar e se reconhecem como bons jogadores. A gente percebe isso, mas mexer as peças desse tabuleiro é bem mais complicado do que parece. Não basta observar e escutar tudo o que acontece. O Brasil precisa ver e ouvir vocês. O público tem que entender o que está passando na cabeça de cada um. Encontre um jeito de comunicar o jogo com quem está do outro lado. Como vão fazer isso? Eu não faço a menor ideia. Esse é o grande momento, essa é a grande questão e desafio deste game. E digo mais, vocês tiram conclusões com a única informação que recebem de fora, a eliminação. Nem toda resposta é que vocês querem. Às vezes, o que parece verdade é mera coincidência.
Se cair na roça é inevitável, pedir para estar aqui é uma jogada arriscada. Roça é lugar dos adversários. Não esqueçam do que realmente manda aqui o público. Como dizia Zezé de Camargo Luciano, não importa se é um sonho, se é um sonho pelo avesso. Cada volta é um recomeço. E o primeiro a voltar foi o Creu. O Creu voltou ali. Da Galisteu perguntou se você esperava essa volta. O Fabiano falou que não e o Will também falou que não. Porque o Creu, né, se botou na roça. O Creu, ele se botou na roça. Não fazia sentido ele voltar, né? Sinceramente, não fazia sentido. Mas depois das brigas que aconteceu hoje, eu até entendo até a volta do Creu. Mas aí a gente vai para a volta do Fabiano, gente. Quando a Galisteu anuncia que o Fabiano continuou, eu não acreditei, sério. Eu não quis acreditar que ela falou que o Fabiano ia continuar. Que a Galisteu falou o seguinte pro Fabiano: posso te dar uma dica? Dorme um tiquinho menos. Gente, a Galisteu tem que pedir pro Fabiano dormir menos. Você tem noção disso daí? É inacreditável. Aí o Will, né? O eliminado, o Will, que ficou com 27,12% dos votos, falou o seguinte: o que o Brasil gosta de ver é cancelamento e xingamento. Eu venho do rancho com muitas pessoas engraçadas do bem. Aqui tem muita gente do mal participando, mas para mim, fui com minha verdade, joguei e saí de cabeça erguida. Eu devo estar muito errado. Vai virar um spa isso aí. Da Galisteu falou assim: eu tentei passar bons recados, porque vocês três em algum momento não jogaram. Nessa última semana vocês vieram pro jogo e ficou difícil. E a Galisteu toda hora no programa ficou falando assim: gente, tá acirrado. A Galisteu toda hora ficava falando: tá acirrada a votação. Mas assim, eu não concordo com essa eliminação do Will. Ainda mais ainda depois dessas tretas que ele teve, eu não concordo de maneira nenhuma, gente. O Fabiano, ele ficar, me fala um momento, sério, eu quero saber um momento, um único momento que o Fabiano, ele marcou essa temporada. Me fala um. Não tem. Não tem, gente. O Fabiano não fez um nada. E sabe quem é a maior culpada pela volta do Fabiano? Não é você, não é eu, não é você, não é o público da Fazenda. É o público da VTube. Porque a VTube, gente, toda a roça que o Fabiano ele está, ela está pedindo votos. E ela não está só pedindo votos. Ela está prometendo fazer algo em troca com os votos. Então, por exemplo, o que ela postou no Instagram hoje para pedir voto, ela falou assim: vou seguir, stalkear, mandar vídeo para algumas pessoas que me mandarem print de muitos votos para o meu pai ficar. Aí, gente, é complicado, né? É complicado. É complicado. Porque vai ter pessoas fanáticas que querem uma única mensagem da VTube, quer que a VTube dê um like na foto dela no Instagram, e daí tá lá votando lá desesperadamente no Fabiano. Isso a VTube, ela tá conseguindo estragar a Fazenda. Sério, a VTube, ela conseguiu estragar a Fazenda. Conseguiu estragar. Eliminando a Gabi, agora eliminando o Will. Que o Will, né, que tretou demais nessa última semana. É claro que ele vinha bem apagado no início do jogo, mas agora ele tava causando. O Fabiano, ele tá apagado, gente, desde o início do jogo até agora. Que este homem não sai do sofá. O apelido dele é Sofabiano, porque o cara só vive no sofá, o cara só dorme só. A Galisteu teve que pedir, teve que implorar ali na frente dele. Teve que falar assim: homem, pare de dormir, faça alguma coisa no jogo. Então eu não concordo, eu não acredito, gente, que o público foi corajoso o suficiente para deixar o Fabiano ficar, gente. Tem que ser muito desocupado para votar pro Fabiano continuar na Fazenda, sério, de verdade mesmo. Tem que ser muito desocupado para fazer isso. E quando o Fabiano e o Creu voltaram, né? O Creu voltou primeiro, mas o Fabiano depois. As mesmas pessoas comemoraram. As mesmas pessoas comemoraram o retorno do pessoal. A Rai e a Martina ficaram abalados, ficaram tristes ali com a saída do Will. A Martina até fez sinal até que não dá mais. E daí começou a falar assim, a Rai falou assim: Fabiano só dorme, o que o Fabiano fez? E a Carol gritando: volta pro rancho, volta pro rancho. E a Sayuri gritando: vai um por um, vai um por um. Ô, Carol, ô, Carol, se eu te contar, Carol, que o público não tá contigo, se eu te contar que o público não tá muito contigo, não, tu não vai acreditar, Carol. E a Martina, gente, tava incrédula por causa disso. A Rai também, falou assim: a gente não vê também, não sei se
Não sei se posso ter prejudicado ele de alguma forma, tal. O pessoal tá meio que preocupado agora. E assim, gente, vai apagar o jogo. O jogo agora, sinceramente, com essa eliminação do Will, agora o jogo, gente, vai dar uma amenizada. Sério, vai dar uma amenizada total depois dessa saída. Porque o grupo da Rai sabe que ele tá cancelado. Sabe que o público não tá com eles. Ficou óbvio agora. Ficou nítido, né, isso. Então, assim, vão dar uma amenizada. Muito provavelmente eu acho que vão dar uma amenizada. E também falando também dos acontecimentos pós-eliminação, que a gente teve treta, tá? Que a Maria lá no quarto lá falou assim, falou que acredita que o Xia e a Michelle estão sendo favoritos aqui fora. Ai, gente, alguém avisa? Alguém fala alguma coisa? Alguém, pelo amor de Deus, gente, fala pra essa moça aí que isso daí não tá acontecendo. A Martina, gente, já passou já a fase do luto já do Will. E agora falou assim: eu não vou abaixar a cabeça, só ganha um. Me bota, tem que ganhar alguma coisa, me bota. E daí a Duda falou assim: o voto da casa ainda é a maioria. E a Martina falou assim: então bora, querida. E começou uma discussão entre Martina e Tamires. Que a Martina falou assim: vai, fofão. E a Tamires respondeu: Mucurinha, chora, Mucurinha, chora. E a Martina falando assim: venham todos contra, que eu não tô nem aí, caguei pra vocês. E a Tamires respondendo: chora, Mucurinha. E a Martina falando assim: choro, não, vou continuar te arrasando. Até porque até vocês me tirarem também. Ou o Brasil queira que eu saia. Foda-se, tô nem aí. E começou uma treta generalizada. Começou uma treta ali, geral ali. Que a Carol começou a falar assim: que absurdo o Brasil não ter nem pena. Tirou direto. Vou te mandar um recado. Boa sorte na sua vida. Você não é um menino ruim, só jogou mal. Não desejo mal, mas o jogo acabou. E o jogo continua para nós. Vamos tirar essa galera aí. E a Martina falou assim: vamos embora. Estamos aqui para isso. E a Rai dizendo assim: Deus, a maravilhosa. E a Sayori mandando beijo ali pra Carol. A Sayori imitando ali a Carol ali, falou assim: Carol, ó, beijo, beijo. E a Carol falou assim: vai, faz a fila, vai, um de cada vez. E, gente, começou uma discussão ali gigantesca, tá? Começou ali um caos generalizar ali dentro do quarto ali, que a Carol falou assim: vai vazar um de cada vez, vai vazar. E a Martina falou assim: eu tô aqui ainda, vambora, ganha prova e nos bota. E a Carol falou assim: fala o que você quiser, Ioná, que você vai sair também. E a Ioná falou assim: pega a tesoura e corta. Aí citando, né, aquele caso todo da Carol lá ter dito lá sobre a criança. E a Carol daí falou assim: você é fraca, tenho pena de você, porca, porca, porca. E, gente, a Ioná, ela deu a entender em um momento que a produção passou um recado para ela sobre a Carol. Que a Martina começou a gritar lá no quarto assim: não vou deitar para vocês, enquanto eu estiver aqui, eu não vou deitar, foda-se. E a Ioná, ela disse o seguinte: e fica o secretário na ponta da cama. Eu que vou para cima do secretário. Mandaram eu diminuir com ela, mas acho que não vou fazer isso daí não. Então, a Ioná disse que deu a entender, né? Que ela teve uma chamada ali da produção para ela diminuir a frequência de tretas com a Carol. E a Rai falou assim: já tô no inferno para beijar o capeta. E a Ioná falou assim: se vier subterrânea, eu não vou ficar calada, não. Tem que ter embate. Mandaram eu diminuir o nível, mas a pessoa tá voltando a baixaria para mim. Então vou ter que abaixar o nível que era antes. Não é isso que tem que ser? Não é esse nível que a gente tem que abaixar aqui? Depois ficam dizendo que não pode puxar faca, não pode puxar coisa de fora. Tá liberado? Prepara os ninjas que toda hora que para toda hora entrarem aqui dentro, gente. A Ioná sempre promete, né? A Ioná sempre promete mil e uma tretas e não acontece. E a Ioná, gente, mandou aviso pro programa, falou assim: se eu começar a falar da Carol aqui, porque ninguém quer o cancelamento dela lá fora. Desculpa aí, mas tá pedindo para baixar o nível, mas eu não vou abaixar. A resposta que o Brasil tá dando é essa. Então pronto, eu tô avisando. E a Ioná, gente, ela quase acertou o que tá acontecendo aqui fora. Quase. Que a Ioná disse que o Fabiano deve estar comprando votos para votação. Que a Ioná falou assim: só se ele tá comprando votos, só se ele tá comprando uns robôs lá fora. E a Rai falou assim: cara, não é possível. E a Martina falou assim: ele falou garantia.
foi estranho, tava confiante demais, e daí cortou a câmera. Daí a câmera foi lá para as mini cabras. E produção, que medo é esse, produção? Que medo é esse? Cortar ali do nada? Não deixou nem a gente ouvir falar sobre os robôs, mas esses, até os momentos, foram os acontecimentos da Fazenda. Gente, eu ainda tô triste ainda com a saída do Will, mas o jogo segue. E assim, o pessoal já tá entendendo já como é que tá rolando aqui fora já, né? O pessoal já tá já meio que sacando já. E, bom, a gente vai ficando por aqui neste episódio, mas amanhã a gente retorna para comentar mais informações, tudo que acontecer amanhã a gente retorna aqui para comentar. E bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para quem me ouviu até aqui e tchau.